Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedora na Real. A gente está na nossa terceira temporada e aí vocês já sabem, né? Aqui é o momento que a gente faz aquele bate-papo assim, sem filtro, onde a gente entende um pouco, né, do que é a jornada real da vida de uma empreendedora. E hoje eu vou bater um papo muito bacana com ela, que é parceiraça aqui do nosso podcast, já participou em outras edições, inclusive cola junto com o Portal das Empreendedoras nos eventos, nas palestras, nos movimentos que a gente faz aqui. E eu tenho sempre a honra de sentar na mesa com ela para conversar, porque o assunto nunca acaba. Eu estou falando da Isaura George. Eu nem vou apresentar com mais detalhes, porque ela mesma vai passar o currículo dela para que vocês possam conhecer um pouco dessa mulher incrível. Isaura, seja muito bem-vinda. Olá, olá. Gratidão mais uma vez por a gente estar participando aqui. Inclusive, falei com você essa semana que a primeira vez que eu participei de um podcast foi com você, que era uma rádio. Que honra! Mas o interessante, naquela época não era, né? Não tinha esse formato podcast, mas foi um bate-papo muito gostoso. Sim. E eu já venho nessa batalha já faz um certo tempinho. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Isaura George, eu sou administradora. Trabalho também como taróloga e terapeuta holística. E agora eu estou trabalhando focado mais nas questões empreendedoras, inclusive com as mulheres empreendedoras, justamente porque eu estou juntando muito essa minha profissão, administradora, do qual eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, então dou aulas de rotinas administrativas, departamento pessoal, RH e tal, só que eu quero trazer isso para o lado holístico, né? Porque, assim, no final das contas, a gente, quando trabalha no RH, a gente trabalha com pessoas, e essas pessoas, elas têm comportamentos, né? Que é o famoso soft skill, né? E a gente vai estar trabalhando justamente dentro desse foco, né? Do soft skill. Tá? Então, eu ajudo mulheres a manifestarem seus sonhos de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, realista, para que ela consiga realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares, onde ela gosta, como ela gostaria de ter a vida dela profissional, emocional, financeira. Então, a ideia aqui é fazer com que ela tenha um equilíbrio, uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada, em todos os sentidos, principalmente no campo emocional. Tá? E um dos motivos que me fez isso foi justamente a minha jornada. Eu fui uma pessoa que comecei lá atrás no meu campo profissional, fiz faculdade, tudo lindo, maravilhoso. E a gente sabe que depois que a gente sai da faculdade não é bem aquilo ali, né? Não mesmo. Descobre que a vida no dia a dia é completamente diferente. E foi nesse período também que aconteceram algumas perdas familiares, né? Meus pais vieram a falecer, e eu me senti perdida no tempo e no espaço, né? Me senti perdida no mundo. E eu fui em busca, né, de me encontrar, de saber quem eu sou, como é que eu sou. Foi ali que eu conheci o coaching, que para mim foi muito importante, passar pelo processo de coaching. Apesar de muita gente falar mal, de dizer, é frescura, não, para mim não foi. É porque as pessoas esquecem, né, que existem profissionais bons em todas as áreas e profissionais ruins em todas as áreas. Então, o coaching não ia estar isento disso. Então, exatamente. Mas, no final das contas, acho que por conta até mesmo dos próprios coaches, eles não serem tão unidos, a gente acaba meio que perdendo essa temática, vamos dizer assim. E foi muito importante para mim passar por esse processo de coach, até porque eu conheci pessoas maravilhosas, uma delas foi você. Me formei em coach posteriormente, porque eu achei que aquilo foi muito interessante, e por conta disso também eu acabei fazendo terapia, que foi o Theta Healing, que é uma terapia holística, do qual você faz uma transformação no seu DNA emocional. E eu me tornei também Theta Healer, justamente por conta disso. Como é que eu fiz essa transição do campo administrativo para o campo holístico? Foi justamente no período da pandemia, né? Porque... Nossa, é interessante, né? Como a pandemia ela foi assim um divisor de águas na vida de muita gente. Muita gente fez transição de carreira, muita gente acabou encontrando novas formas de trabalho ou acrescentou ferramentas novas ao seu modelo de trabalho
porque percebeu a necessidade, né, dentro dessa dificuldade, e necessidades até, eu posso dizer, que já existiam e as pessoas não se davam conta de que Uhum. tinha essa necessidade, mas que quando se viram naquela situação de isolamento, de incerteza, de insegurança, perceberam que não dava mais para segurar, né, Isaura? Então, que Exatamente. bacana, né, a gente perceber que essa crise, de certa forma, também trouxe coisas boas, né? E aí Uhum. você fez essa formação, e como é que você tem incorporado tudo isso, né? Porque um outro ponto que eu acho muito importante, que a gente precisa falar aqui, porque eu defendo muito isso lá na nossa comunidade do portal, é em relação à importância da capacitação pessoal e profissional. Uhum. Hoje, eu posso dizer que 70% dos resultados de uma empreendedora está muito ligado à questão mentalidade, à questão comportamento, sabe? E eu acredito que todo esse movimento que você faz, né, de unir esses dois pontos, é fundamental para a nossa jornada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona isso na prática, sabe? Em termos do dia a dia, como é que são os seus atendimentos, como é que você faz para justamente trazer essas empreendedoras para esse movimento, né, de se capacitar nesse sentido. O que aconteceu no final das contas? Quando eu cheguei na questão da pandemia, quando aconteceu a pandemia, por eu dar aulas, então, assim, eu dava aulas em sala de aula, eu sou parceira do SENAC, do SENAI, então, presencialmente, eu não tinha como dar aula. E automaticamente eu fiquei sem grana, né? Uhum. Basicamente foi isso. Aí vem aquele campo empreendedor. O que eu vou fazer Uhum. agora? Eu já era taróloga há muitos anos, né? Hoje eu tenho mais de 20 anos como taróloga. Comecei com 23 anos, façam as contas, né? Ontem fiquei mais velha, inclusive. Oh, Daí, felicidade! o que acontece? Eu fiz, por conta desse período, né, já trabalhar com tarô, algumas amigas minhas falaram, Isabela, por que você não joga tarô? Né? Vai ser legal, vai ser bacana e tal, tal. Muita gente tá buscando, né, respostas e, né, perguntas e tal. Falei, pô, legal. E aí foi quando eu voltei a jogar tarô. E nesse jogar tarô, muitas mulheres vieram para mim, principalmente em questões de relacionamento. Uhum. E foi ali que eu comecei a identificar de que tinha muitas mulheres que estavam quebradas, que estavam sofridas e que Sim. precisavam não de um atendimento de tarô, mas sim de um atendimento holístico, de uma terapia, de um tratamento. E aí eu comecei a colocar os meus conhecimentos para jogo. Foi ali que eu comecei. Eu falei, ó, eu faço reiki, você gostaria de fazer e tal? E aí eu fui diversificando os meus trabalhos. Uhum. Até que eu cheguei e falei assim, não, eu vou me posicionar agora como uma mentora holística, né? Até mesmo para orientar essas mulheres, entender o que está acontecendo com elas, indicar a elas qual é o melhor tratamento, o que elas precisam fazer. E foi aí que que também me reposicionei dentro do holístico como taróloga e teta healer. Então, hoje, eu trabalho exclusivamente com tarô e teta healing. Tem Entendi. outras técnicas que também, às vezes, eu associo, mas funcionalmente, vamos dizer assim, eu trabalho com tarô e teta healing. E foi ali que eu comecei a identificar de que a maioria das mulheres, quando chegavam para mim reclamando do casamento, do relacionamento, elas tinham uma crença. E essa crença era a crença que trabalhava, vamos assim dizer, em todos os outros aspectos da vida dela. Então, quando essa mulher chegava para mim dizendo que meu marido me traiu, e aí ela tinha aquela sensação de abandono, eu descobri que aquele abandono não era somente no relacionamento, era abandono na família, era abandono no trabalho, era Era um abandono. padrão, né, que ela já vinha apresentando em outras áreas também. Exatamente. Principalmente porque, assim, aquele sentimento, ele é comum em todos os aspectos, porém, Uhum. você só sente aonde tem maior dor. Então, vai ter muita gente que vai chegar para você e vai dizer assim, Karina, eu não aguento mais porque eu estou sem dinheiro, o que, que eu vou fazer e tal, tal. Dói no bolso. Mas quando você descobre qual é aquela crença raiz, você já descobre que aquilo ali também está puxando no relacionamento, com a família, com os amigos e etc. Outra coisa também que ficou muito clara dentro desse meu buscar dentro da minha profissão foi identificar que nós vivenciamos
conexões, independente de qual seja. Seja ela conexão com dinheiro, conexão com pessoas, conexões com amigos, com familiares, com amor, com trabalho, com carreira. Então, nós vivemos em conexões, a gente vive em rede. E quando essa rede ela não está muito sustentável, você acaba compensando em um outro lugar que aparentemente está bom. Sim. E foi ali que eu comecei a identificar que nós, como empreendedoras, que a gente vai ter que colocar a mão na massa, é a gente que vai ter que criar conteúdo, é a gente que vai ter que estar aqui com a cara linda e maravilhosa filmando. Acaba sempre tendo que fazer tudo, né? Eu costumo dizer equipe. Equipe, exatamente. O equipe, ele não vai estar legal se você brigou com seu filho. Sim. O seu equipe não vai estar legal para fazer um conteúdo maravilhoso, ou falar, oi lá, como é que você está? Então, gravar um vídeo, se você acabou de brigar com seus pais, ou com seu marido, ou simplesmente você ouviu um grito do chefe, porque você muitas vezes empresa, mas você é carteira assinada. Sim, então, às vezes traz aí as duas funções, né? Ainda está no CLT empreendendo, sim. Então, no final das contas, isso ficou muito claro para mim, quando eu falei assim, não, essa mulher empreendedora, ela também tem uma dor. Ela também tem um processo emocional que precisa ser trabalhado para que ela esteja bem. Ela precisa estar equilibrada em todas as áreas da vida dela para que ela possa trabalhar de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. Então, assim, eu aceito muitas vezes que uma mulher chega para mim e fala assim, Isaura, infelizmente a gente não vai poder fazer um trabalho agora porque eu estou com um problema financeiro. E às vezes esse problema financeiro não é que ela não tenha dinheiro para fazer o trabalho. Às vezes é porque ela simplesmente precisa pegar aquele dinheiro para ajudar os pais. Uhum. Né? Então, no final das contas, você está conectada a muitas pessoas. E aí vem aquela situação, qual é a sua prioridade? Sim. Então, quando você se coloca como prioridade, né, eu faço muito essa analogia do avião. Se o avião estiver caindo, a primeira pessoa a se colocar uma máscara é você. Primeiro você coloca a máscara em você para depois você ajudar as pessoas que estão próximas. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento de que se eu não estiver bem, eu não posso dar essa benefício para as pessoas que estão próximas a mim, isso não vai acontecer. Perfeito. E assim, né, Isaura, a gente pensar também que não é você estar bem o tempo inteiro, porque isso é um mundo ideal, mas a gente sabe que não é o real. Mas acho que quando você fala sobre estar bem, é sobre você se priorizar, é sobre você ter hábitos de autocuidado, é sobre você entender o que importa para você, o que não importa, o que você vai dar mais valor, o que você vai dizer assim, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, ele que lute, entendeu? Resolva o BO dele, porque isso aí eu não vou tomar para mim. Porque eu vejo que muitas vezes, né, isso de não estar bem, e aí, claro, a gente não está falando aqui em situações em que a pessoa está talvez vivendo por um processo de depressão, que a maior parte do tempo ela não está bem, e aí precisa ser cuidado, precisa ser levado para uma terapia de forma mais acompanhada ali. Mas o que eu falo é assim, de você dizer assim, cara, ok, a minha realidade é essa, mas eu preciso ter tempo para mim, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar, eu preciso priorizar aquilo que realmente importa, né? Eu preciso olhar para as minhas necessidades, eu preciso estar bem no intuito de eu estou passando por isso, mas isso não vai me impedir de continuar vivendo, porque a vida é isso, né? A vida é repleta de desafios e de momentos em que a gente realmente não está bem. Então, até trazer essa visão, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não tem como a gente estar bem o tempo todo, realmente, não tem como a gente estar bem o tempo todo, principalmente quando você está passando, às vezes, por uma situação muito pontual na sua vida. Mas eu acho que quando você traz essa questão da gente se olhar, da gente estar bem, é do fato do olhar de que a gente não pode se negligenciar, a gente não pode se anular, né? A gente não pode simplesmente se colocar de lado e dando prioridade a tudo, tudo é urgente, tudo é importante, e você sempre ficando para trás, né? Perfeito. E essa colocação que você trouxe, ela é de extrema importância, porque a gente precisa entender que o estar bem é o estar feliz com você mesma. Não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai ficar triste, não significa que você não vai ficar com raiva, significa que você vai ter equilíbrio emocional para entender que aquela raiva ela precisa ser extravasada, que você precisa sim chorar se for necessário, que você precisa sim viver a sua felicidade independente de
quem quer que seja. Então, assim, tem muita gente que fala, eu não vou ser feliz porque fulano não está. Não, você vai ser feliz porque é o seu momento. Eu não posso ficar triste porque senão minha família. Não, é o seu momento. O que você precisa entender é: você tende a ficar mais feliz ou você tende a ficar mais triste? Se você tende a ficar mais feliz, parabéns, você vai estar abrindo portas, caminhos para você e você vai atrair pessoas que também vai te trazer mais felicidade. Mas se Sim. você tiver com uma tendência à tristeza, significa que você vai atrair mais situações para te deixar triste e você vai também estar vivenciando situações que vão lhe deixar ainda mais triste, trazendo pessoas que vão lhe trazer mais tristeza. Então, assim, isso é a lei da atração, quando a gente fala. E aí as pessoas ficam, mas a lei da atração não existe. Existe. A lei da atração é isso aqui. É você permanecer na sua essência natural. Ou melhor, não é nem a essência natural, mas a sua condição natural. Pronto. Porque a nossa essência, ela é pura. A nossa essência, ela não é nem triste, nem feliz, nem alegre, nem raiva, nem ódio. Não. A gente vive uma condição. Eu tenho uma condição de ódio, eu tenho uma condição de felicidade, eu tenho uma condição de tristeza. Então, se eu vivo uma condição de tristeza, eu vou atrair situações para me manter ali, porque o universo é mais do mesmo. Então, se eu me sinto confortável na minha tristeza, eu vou ser mais triste o tempo inteiro. Qual é a minha intenção, então, agora? Poxa, eu não quero ser triste. Como é que eu faço para sair da tristeza? Como é que eu faço para ser feliz? Aí vem a pergunta mais objetiva: o que é ser feliz para você? Isaura, ser feliz para mim é ter um casamento feliz. Maravilha. Como é esse casamento? Eu quero que o meu marido, ele me leve todo final de semana para jantar. Opa, aqui a gente já tem um problema. Qual o problema? Você está colocando no outro uma necessidade que é sua. Eu Perfeito. quero jantar todo final de semana fora. Isso não significa que o seu marido ele tem a obrigação de te levar. E quando você joga nas costas do seu marido a obrigatoriedade de te levar todo final de semana para jantar, você está criando uma expectativa que muitas vezes não vai ser correspondida, e aí você vai dizer que o seu casamento não é legal, que você não é feliz no seu casamento, porque você colocou na mão do seu marido a necessidade de fazer aquilo ali. Perfeito. Então, são essas pequenas coisinhas que quando a gente descobre que eu preciso ser feliz por mim, por minhas ações, minhas atitudes e minhas escolhas, e eu coloco essa responsabilidade nas minhas mãos, a partir dali eu começo a entender por que eu estou triste, por que eu estou feliz, por que eu estou com raiva, por que eu estou com ódio, o que eu preciso esperar da pessoa que me trouxe alguma coisa, ou que deixou de me trazer, porque no final das contas a outra pessoa ela só pode te dar o que ela tem. Exatamente, exatamente. E aí, você falando isso, e quando a gente traz para a realidade do empreendedorismo, por exemplo, eu ouço muito, assim, percepções, né, de empreendedores, principalmente quando estão começando, que trazem o discurso, eu não tenho um apoio, as pessoas não me ajudam, as pessoas não divulgam meu trabalho, as pessoas não compram. Só que a gente sabe que muito disso também não está no nosso controle, né? A gente não pode atrelar o sucesso do nosso negócio às contribuições externas, né? Então, Sim. existe muito mais um movimento que a gente precisa fazer, e, mais uma vez, né, eu trago essa visão de que esse movimento, ele parte dessa base emocional, dessa mentalidade, onde eu digo assim, não, eu preciso estar forte, independente de eu ter movimento das pessoas. Eu preciso acreditar, independente das outras pessoas acreditarem. Eu Perfeito, preciso fazer, independente de eu ter quem faça comigo. Porque perfeito. senão a gente coloca muito nesse lugar, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, de que as coisas para mim só vão acontecer se eu tiver alguém ali do meu lado, Exato. ou se alguém estiver me apoiando, ou as coisas essa necessidade, né, que a gente tem de estar sempre amparada, de estar sempre. E eu acho que isso vem muito também da mulher, né? Porque se a gente for parar para analisar, os homens, eles tocam a vida deles no empreendedorismo, muitos têm resultados assim extraordinários, e eles independem, né? Independem de ter uma mulher do lado, de ter um sócio, eles vão tocando, né? E muitas vezes eu vejo mulheres que se colocam muito nesse lugar.
de achar que precisam ou de um sócio ou de alguém para investir no negócio, isso e não é uma questão de investir, obviamente, né? Se a gente tem algum investidor é uma coisa, mas quando eu falo no sentido de investir, é alguém que fica ali o tempo todo, né? Dizendo, vai, você consegue e tal. E a gente precisa alimentar isso dentro da gente, né? Essa postura de que nós somos responsáveis por retroalimentar esse desejo ardente de empreender e de nos responsabilizar também por fazer com que as coisas aconteçam, né? Uhum. Mas aí, se a gente for parar para analisar, como foi a nossa criação, né? Nós fomos criadas para cuidar. Se você for parar para analisar, nós fomos doutrinadas a cuidar. Nós fomos doutrinadas a ter alguém debaixo das nossas asas. Então, a gente acaba meio que retroalimentando de que eu só posso andar se eu tiver alguém do meu lado. Então, assim, se você for parar para analisar, qual é o brinquedo de um menino? É brincar de carrinho. Carro, é. Carro, corrida. Qual é o brinquedo da menina? Brincar de boneca. Vassoura, cozinha, panela. O que é a boneca? Qual é a representação da boneca? É o seu neném. Então, você já é doutrinada a ser mãe, você já é doutrinada a ter alguém, você já é doutrinada a entender que você vai cuidar de alguém. Você vai cuidar da casa, você vai cuidar do marido, você vai cuidar das coisas. Então, no final das contas, nós somos doutrinadas a sermos subalternas. Uhum. Então, quando eu simplesmente não consigo avançar de forma sozinha, é porque eu tenho aquela crença, né? Aí eu vou trazer muitas aspas aqui, tá? Socialmente, a gente tem essa certeza coletiva, né? Tá? Mas, no final das contas, pode acontecer. Minha mãe não me criou assim, minha mãe me criou com independência, minha mãe me criou com empoderamento, meus pais me empoderaram. Né? Existem as exceções. Beleza, mas a gente precisa entender que socialmente a gente é colocado nesse lugar de cuidado, de subalterno. A gente é colocado numa situação de que você só vai conseguir crescer, desenvolver, melhorar se você estiver casada, se você estiver com um homem do lado. Nós ganhamos menos do que os homens, nós fazemos trabalhos muitas vezes muito mais produtivos, mas a gente não tem essa visibilidade social. Então, a gente já tem esse lado social que nos atrapalha. Então, quando você se destaca dentro do seu campo de trabalho, você vai ter pessoas que vão dizer, tá metida, hein? Uhum. Olha ela, tá rica. Isso, e seus amigos, eles não vão te dar o apoio, porque assim, perceba que quando você é uma mola diferente, você acaba meio que atrapalhando toda uma sociedade. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira, você vive numa família, que a família, todo mundo sempre trabalhou, sei lá, com advocacia. Aí você chega e diz, não, eu não quero ser advogado, eu quero ser médica. Uhum. Você sai do tom, né? Você sai do tom. Você sai do tom. Mas por que você quer ser médica? Mas eu tenho um escritório de advocacia. Quem vai cuidar desse escritório? E o meu legado vai para onde? E perceba, o meu legado vai para onde? O legado é seu, querido. Eu não posso ser responsável por isso. Perfeito. Da mesma forma que você, quando está construindo algo seu, você não pode simplesmente achar que os outros eles têm a obrigação de. Por isso que é importante a gente se conhecer, é importante a gente se autorresponsabilizar, para que a gente saiba que aquilo ali que estou construindo é meu. Quem estiver do meu lado e quiser me ajudar, massa. Mas se eu não tivesse apoio, se eu não tivesse ajuda, é eu comigo mesma. Sim, sim. Então, eu não consigo ir para o cinema sozinha, mesmo que eu queira ir muito ao cinema. Eu não consigo ir no shopping sozinha, eu preciso de alguém para estar indo comigo. Eu preciso de outras pessoas. O fato da gente viver em rede não significa necessariamente que eu preciso ser codependente de alguém. Uhum. Isso é um ponto importante. E foi nesse momento, foi nesse olhar, inclusive, que foi a minha mudança de chave, quando eu comecei a trabalhar com terapia na pandemia, porque eu era codependente das empresas que eu era parceira. Cara, Senai fechou, Senac fechou, e agora? Como é que eu vou dar aula? Uhum.
Preciso andar com minhas próprias pernas, né? E aí a gente vai percebendo essa necessidade de desenvolver esse comportamento. Aí eu queria que você trouxe aí um ponto, inclusive, da sua jornada, né? Que foi ali na pandemia, que eu penso que muitas de nós tiveram pontos em comum ali de dificuldade, de disruptura, de ter que reconstruir repertórios e possibilidades, enfim. Mas eu queria, além da pandemia, que você contasse para a gente algum momento ao longo dessa jornada empreendedora, né, desde quando você começou, algum momento talvez de maior dificuldade que você teve nessa jornada, seja ela técnica, seja de desenvolvimento, se você pudesse dividir com a gente, assim, algum ponto, assim, que você diz assim, poxa, essa fase foi super desafiadora para mim, ou então eu enfrentei esse desafio até hoje, qual seria? Pronto. Meu maior desafio foi vir para essa caixinha aqui, chamada internet. Aham. Porque foi justamente a internet que me fez me tornar hoje terapeuta, mas ao mesmo tempo foi a internet que me bloqueou muito. Por incrível que pareça, até hoje me bloqueia. E por que você se sente bloqueada de vir para cá? Por conta de, por exemplo, eu acabo meio que eu tenho que ter certas obrigações que eu, às vezes, digo assim, cara, eu não estou afim de fazer isso. E é normal. Então, por exemplo, tem dias que eu não estou afim de escrever um texto. Sim. Por exemplo, quando no ano passado a gente fez uma parceria muito bacana no portal, só que eu tinha essa possibilidade de sentar e escrever 12 artigos, 12 posts, eu já deixava tudo pronto e beleza, eu estava naquele momento. Até porque, apesar ainda não sou diagnosticada, mas eu me vejo TDAH em muitos aspectos. E hoje eu consigo, até mesmo por conta de estudos, de buscas e tal, eu me vejo em muitos momentos na minha infância, na minha adolescência, hoje, nas minhas traços, né? Que é aquela situação de a minha dopamina ela não está ali muito legal, por exemplo, para fazer, sei lá, um vídeo. E aí eu tenho que produzir vídeo, eu tenho que fazer live, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você está dentro de um flow, de uma rotina, massa. Mas quando você não está, e você tem que voltar, que é o meu caso hoje, porque eu fiz toda uma reprogramação, uma nova reestruturação, vamos colocar assim, da minha forma de trabalho, fica, caramba, eu vou ter que fazer isso, caramba, eu tenho que fazer aquilo. E aí a gente fica naquela coisa assim, será que eu realmente preciso fazer isso? Essa é a pergunta, né? Poxa, e até onde eu tenho que fazer, né? Porque você trouxe isso, e isso é muito latente, viu, Isaura? Eu te perguntei dessa dificuldade. Eu sempre gosto de entender, né? O que está talvez bloqueando, ou já bloqueou as empreendedoras em suas jornadas, e eu vejo que tem muitas coisas que são em comum, como essa questão da internet, ou quando não é na internet, na dificuldade de ter essa rotina, né, de criação de conteúdo, é na questão de aparecer, né, de ter que mostrar a cara, de ter que gerar esse relacionamento no digital, que hoje a gente sabe que é fundamental para quem está no digital, né? Que é o que gera conexão, é o que faz com que o cliente perceba na gente o potencial que a gente tem para poder entregar os nossos serviços, que faça com que as pessoas se conectem também com os valores que a gente tem, com as coisas que a gente acredita. Então, assim, é fundamental. Não tem como você hoje ter um negócio, principalmente se o negócio é digital, se ele tem uma venda digital, como, por exemplo, prestação de serviço, né? Consultoria, mentoria, infoproduto, atendimento online. Então, não tem como você não aparecer. E eu vejo que essa é uma dor muito latente, assim, da maioria. E eu queria saber como que você está trabalhando isso, o que você tem feito para ir desbloqueando isso, ou para cada vez mais tornar essa rotina, essa jornada de consistência, talvez, aqui no digital, mais leve, mais fluida, né? Ou menos cansativa para você. Perfeito. Uma das coisas, por exemplo, é parcerias. Porque, no final das contas, aí vem a questão do TDAH, eu me percebo que a minha dopamina eu tenho um compromisso com alguém. E isso é muito bacana, porque não só o fato de eu ter um compromisso com alguém, mas é porque também vem aquele trabalho de validação.
Eu venho trabalhando muito isso também em mim, porque assim, a gente precisa entender que terapeutas, eles também precisam de terapias, tá? Lógico, afinal, antes de ser terapeuta, Tá? Nós humano, não somos precisa. 100% perfeitos, estamos num processo um pouco mais avançado do que as pessoas com quem a gente trata. Então, Perfeito. por E isso tem eu sou mentora. ferramentas acessíveis, né? Porque a Exatamente. diferença de quem é um terapeuta, que, né, tem conhecimento, é que você tem ferramentas acessíveis e você sabe como usá-las. Quando você está Perfeito. numa situação, talvez, de crise existencial, Aham. ou de um desafio para poder resolver, que é diferente das pessoas que acabam não tendo conhecimento, por não terem informação, obviamente, e acabam levando muito mais tempo para resolver as suas questões, né? Exatamente. E é uma das situações que a gente tem que deixar isso muito claro, como eu sempre trago. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse processo de, por exemplo, por que eu estou nessa posição de mentora? Mentora é aquela pessoa que vai estar te dizendo qual o caminho das pedras, porque ela Sim. já passou pela dor, ela já sabe o que está acontecendo ali. Então, ela vai te dizer, ó, vem por aqui, faça isso, faça aquilo, para que você possa atingir aquele objetivo que você quer. E é aí que entra, por exemplo, a minha maior dor não é especificamente só a validação de que, poxa, Isaura, você é bacana, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Não. É aquela validação do tipo assim, meu trabalho é bom e por isso que eu tenho bons parceiros. Uhum. Isso, para mim, é mais importante. É a forma de parceria. Então, assim, quando eu chego e digo assim, eu sou parceira do Senac, eu sou parceira do Senai, eu estou falando de duas instituições grandes de educação e que validam o meu trabalho. Então, Excelente. quando fecham turma, Isaura, pelo amor de Deus, eu estou precisando de você aqui para dar aula de, sei lá, departamento pessoal, rotinas administrativas, e eu estou lá. Então, isso para mim é uma validação do meu trabalho. Significa que eu sou boa no que eu faço. Não no sentido de, ai, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Não é que eu não gosto de elogios. Podem me elogiar maravilhosamente bem. Quando você... É justo, querida. Elogio sempre bem-vindo e justo. Certo? Mas é aquela questão do tipo assim, eu vou fazer um trabalho com Isaura porque eu sei que Isaura faz um bom trabalho. Competência é. Ela tem competência naquilo que ela faz. É nesse ponto que eu digo sobre a questão da validação. Só que eu percebo que tem muitas pessoas também que elas deixam de fazer, que não é o meu caso, porque eu faço um trabalho muito maior nos bastidores do que na frente, né, das pessoas, no palco, vamos colocar assim, Uhum. porque eu preciso, ou eu prefiro fazer esse trabalho, vamos assim dizer, de bastidor. Então, eu gosto muito de sala de aula. Eu gosto muito, por exemplo, a gente vai fazer agora um evento aqui em Salvador que vai ser presencial. Isso é incrível, tá? Incrível. Eu disso que eu gosto. Então, eu gosto de estar ali olhando nos olhos da minha aluna. Eu gosto de estar na frente da minha paciente, do qual ela está olhando ali para mim. O brilho nos olhos vai me dizer se aquilo que eu estou falando está fazendo sentido ou não. E quando eu estou na câmera, eu não tenho esse feedback. Uhum. E isso um pouco que é essa, vamos assim dizer, essa minha validação que não ocorre. Então, talvez isso seja um dos pontos que seja para mim prejudicial Porque, na de qualidade certa forma, do trabalho, entendeu? porque, e aí você tocou num ponto muito importante que volta naquela questão que a gente falou, né, da expectativa em relação ao outro, porque essa validação no digital, a gente espera sempre de quem está seguindo, acompanhando, né, que Uhum. interaja, que comente nos nossos conteúdos, e às vezes, eu falo, porque eu já passei por isso e ainda passo, você cria um conteúdo mega interessante, com o melhor que você poderia entregar naquele momento, em termos de informação, né, de um conteúdo, às vezes, até educacional, que você consegue trazer para a pessoa uma solução rápida ali para ela aplicar. E aí, cara, ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém comenta, ninguém fala nada. Você fica assim, caramba, velho, gastei meu lápis à toa, né? Fiquei horas ali criando aquele conteúdo e flopou, né? Então, eu acho que isso também vai fazendo com que as pessoas cansem um pouco desse movimento. Apesar da gente ouvir tanto se dizer que tem que haver essa repetição, tem que haver a consistência, que a gente tem que seguir e manter, né? Mas é claro que cansa, né? Não tem como a gente não falar desse cansaço. E por isso, inclusive, que é tão importante a gente trabalhar na nossa mentalidade, porque Uhum. nesses momentos em que a gente cansa, a gente precisa ir lá e se resgatar, né? E entender, cara, não, peraí, ainda. Minha validação não vem daqui, né? Minha Exatamente. validação, ela vem de outro lugar. As minhas certezas, as minhas lutas, ela vem de outro lugar.
Isso. Eu estou aqui por outro motivo, não é porque está me seguindo só, me acompanhando só. Eu estou aqui porque eu tenho motivos maiores. Eu tenho minha vida, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, então eu acho que isso tudo vai ajudando a gente, sabe? A se punir de, deixa eu respirar, e mais gás, e mais, sabe? Ativar o sangue no olho, que eu sempre falo, vamos ativar esse sangue no olho para a gente fazer a coisa acontecer. Porque não é fácil, não, minha amiga. Tem hora que bate um desânimo mesmo, e a gente tem que ter essas ferramentas, né, para poder lidar. E aí, falando em ferramenta, eu sei que você trabalha com uma coisa chamada as cartas, né? São as cartas. Explica para a gente como que funciona esse trabalho das cartas da Isaura. Vamos lá. Cartas da Isaura, na verdade, foi por conta do tarô, né? Começou tudo ali. Então, eu faço leitura de tarô, que eu chamo de tarô express. Sim. Que são perguntas objetivas que você vai ter uma resposta objetiva do tarô. Para isso, eu tenho a leitura áurea, que ela é uma leitura do qual você vai fazer uma leitura no campo emocional da pessoa, ou de algo ou alguém. Lembrando que o universo é energia. Então, a Isaura, eu tenho um objeto que eu não sei porquê, eu tenho um ranço daquele objeto, eu quero entender por que eu tenho esse ranço. A leitura áurea, ela vai fazer essa leitura para entender o porquê que você tem esse ranço. Enfim, então, por conta dessas leituras de cartas, as cartas da Isaura, ela acabou trazendo também um trabalho que eu faço, que é de terapia, de escrita terapêutica. Então, não é somente as cartas de tarô, mas as cartas. Sabe quando a gente era, né? Mas quem é daqui da década de 80 vai se lembrar. Papéis de cartas. Oi, eu nasci em 92. Não, eu fazia, tenho que admitir, né? Meus 40 a mais. Eu gosto muito, eu tenho muito da minha lembrança de ser colecionadora de papel de carta. Então, eu gostava de escrever. Aqueles que vinham com cheirinho, era tudo. Cheirinho de flor. Era do moranguinho, gente. Olha, era uma delícia. Pastas plastificadas, cheias. Não. Gente, então, assim, o que acontece? Eu vim dessa época. Entreguei, vai. Que a gente tinha aquela questão da escrita, a gente tinha diário, né? Ai, nossa, eu tenho até hoje. Todos os dias. Hoje, meus diários da adolescente. Eu paro para ler, querida. Eu digo, adolescente, eu nasci, como eu mudei. Então, a gente tinha aqueles pensamentos, a gente colocava no papel. Então, assim, no final das contas, o que acontece? O que é o colocar no papel? Nada mais é do que planejamento. Você expressava no seu diário desejos que você queria, situações que você desenvolvia. E aí, dentro desse canal, é um dos canais mais conectados, inclusive, se vocês não pararam para imaginar, ou até mesmo não têm conhecimento, é um dos canais mais fortes para a lei da atração. Por quê? Porque lei da atração é emoção. Qual é a sua emoção do momento? Então, Isaura, eu estou com raiva. Escreve. Mas aí eu vou estar eternizando a minha raiva? Não, você está expondo sua raiva. Você está colocando para fora, né? Limpando. Limpando aquilo ali. Porque quando você estiver num campo mais racional, num campo mais equilibrado, que você lê, raramente você vai ter essa raiva de novo. Você simplesmente vai compreender por que você estava com raiva. E quando você está feliz, aí que é a grande jogada, que você escreve a sua felicidade, e quando você lê de novo, você sorri. Sim. Então, você meio que retroalimenta aquele sentimento de felicidade, mas você põe para fora aquela raiva que você tem. Tem uma... chamam de simpatia, mas não é simpatia, na verdade é uma técnica, de você, com raiva, escrever tudo que você quer, se você tiver com ódio e tal, escreve tudo, depois você pega aquele papel, rasga ou queima. O que é aquilo? É você jogar para fora aquela sensação, aquele sentimento negativo, e no final das contas você joga para o universo, tipo, isso aqui não mais me pertence. Isso aqui saiu de mim. Deixa mais absorver com essa energia, né? E aí você já fica mais calma, você fica mais tranquila, você fica mais leve, porque você externou aquilo ali.
Em vez de você socar a cara da pessoa, que muitas vezes a gente tem vontade. Para não perder o réu primário, né? Para não perder o réu primário, joga no papel, né? Para que você fique mais leve, para que você fique mais calma e você também depois reflita por aquilo que aconteceu. Porque você já vai estar. Uma coisa que eu sempre digo para minhas clientes. Consciente, né? Sai do campo um pouco da emoção ali, Exato. E aí você vai para um lugar mais consciente e vê que, poxa, não precisa pesar a mão nisso tanto, porque isso aqui já não me abala mais, né? Outra coisa extremamente importante, outra dica aqui, tá? Que vocês podem fazer é justamente quando for tomar uma decisão, nunca, mas nunca, em hipótese nenhuma, tome com emoções extremas. Nem com muita felicidade, Difícil, hein, querida? tristeza, nem com muita raiva, nem com muito ódio, nem com muita euforia. Tente fazer tomar a sua decisão no momento em que você estiver mais plena, mais leve. Por quê? Porque quando você está muito feliz, eu vou, ai meu Deus, aí daqui a pouco, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí caio no desespero pelo simples fato de que eu tomei uma decisão e eu não estava no meu normal, porque eu fui levada na euforia. Ou às vezes eu estava com muita raiva, eu estava com muito ódio, eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco, caramba, por que eu decidi isso? Porque você não estava no seu normal. Então, quando a gente trabalha essa questão das emoções dentro do nosso parâmetro de vida, ele se torna muito importante para que você comece a fazer as coisas como elas devem ser. Então, por exemplo, por que a escrita terapêutica ela se torna tão positiva nesse momento? Porque se eu estiver muito feliz, eu vou colocar essa felicidade ali e vou ponderar muita coisa. Sim. Eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo. Poxa, massa. Facilita trazer as coisas para um campo mais lógico, né? Exatamente. E aí vem o porquê que a minha mentoria ela se consolidou hoje dentro de um planejamento estratégico. Porque a questão é, como é que você vai fazer isso, gata, acontecer? Porque assim, eu quero muito um apartamento. Massa. Como é que você vai trazer esse apartamento? Como é que o segredo vendeu muito a ideia da lei da atração? Você pensa, sente cheiro, se sinta ali dentro e joga para o universo. E o universo vai trazer esse apartamento para você. Tcharam! Só que não é assim. Nunca foi. Não. Tá? Porque existe uma outra lei dentro do universo que se chama lei do trabalho. O fato de você pensar e imaginar não é só esse trabalho que você precisa executar. Você precisa executar outros tipos de trabalho. Então, qual é o tipo de trabalho? Quais são as possibilidades que o universo pode me dar? Não é que você esteja limitando, você simplesmente está abrindo um leque de opções. É a mesma coisa que, assim, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas receberem cheques pelos correios. Né? Então, assim, mas preste atenção, para que eu possa receber esse cheque, eu trabalhei, eu fiz alguma atividade, aconteceu alguma coisa antes para que esse cheque chegasse até ele vem como uma recompensa de algo que foi feito. Exatamente. Né? É simplesmente, eu desejei, plim, chegou. Não. Eu pensei, plim, eu me materializei, eu surgi, dormi e me imaginei lá e me teletransportei e veio. Não é assim que funciona. Vamos lá. Eu quero o emprego dos sonhos. Massa, vamos lá. Você quer o emprego dos sonhos, mas você não fez o curso específico para esse trabalho, você não fez o seu currículo, você não mandou para as empresas, você não fez uma entrevista, você acha mesmo que o dono da empresa vai bater na sua porta, que nem ele sabe o seu endereço, para dizer, oi, tudo bem, eu tenho uma vaga para você. Não. É todo posto de partida, ele tem que ter um plano de ação, né? Então, se eu não tenho esse planejamento, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei o que eu faço, como é que eu faço, essa coisa ela vai ficar muito do lado de fora. Sim, perfeito. E aí, o que acontece dentro da minha mentoria? Você não vai estar sozinha somente fazendo um planejamento como um qualquer. Eu posso fazer um planejamento, qualquer pessoa pode fazer um planejamento. Né? Basta ir para o Google. Só que lembre-se que você tem crenças limitantes, lembre que você tem bloqueios que estão ali. Lembre-se que você tem algum ponto, como no meu caso, de validação. Então, você tem algumas questões que vai fazer com que você crie bloqueios
para você atingir aquele objetivo, mesmo que você tenha o melhor planejamento do mundo. Porque E aí, com a mentoria, você vai trabalhando esses pontos, né? Exatamente. Vai chegar num momento em que você vai dizer, caramba, e agora eu vou para onde? Sim, sim. E é normal, né? E agora, o que eu faço? E é normal, porque a jornada empreendedora, ela não vem pronta, né? A gente não tem um caminho assim, vai por aqui que vai dar certo. Ou até mesmo porque muitas coisas acontecem fora do nosso controle e a gente vai ter que se remodelar, a gente vai ter que se reinventar e ter um mentor, gente, faz muita diferença. Eu me lembro, assim, vários momentos da minha jornada em que eu me senti bastante perdida em transições dentro da minha carreira empreendedora mesmo, porque dentro do próprio empreendedorismo a gente muitas vezes sente a necessidade de transicionar. E o que meio que me deu um norte foi buscar um mentor, alguém que tivesse um método, alguém que pegasse na minha mão, que me mostrasse o caminho, e isso faz muita diferença. E aí, como a gente já está aqui quase que encerrando a gravação aqui do nosso podcast Empreendedora na Real, que a gente acha que é 1 hora, é muita coisa. Não, gente, passa muito rápido, né? 40 minutos ali, conversando. Quando a gente pensa que não, já está no finalzinho. E aí eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que é fundamental aqui para que a gente possa direcionar, inclusive, quem está ouvindo a gente, né, na plataforma de áudio, ou quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube, para que você possa dar um direcionamento para as empreendedoras aqui, tá? E a minha pergunta se você tivesse uma orientação aí dentro do seu leque de conhecimento, de todas as formações, né, de todas as capacitações, dentro da sua especialização, para dar esse direcionamento aqui para as empreendedoras que são empreendedoras na real. Não estou falando aquela empreendedora Nutella, não. Estou falando aquela empreendedora raiz, né? Que todo dia tem que faz todo o seu beabá sozinha, que tem que se virar sozinha, que tem seus perrengues, que tem essas questões emocionais. Se você pudesse dar um direcionamento para talvez essa empreendedora, né, na real, que está tendo dificuldade aí para destravar um movimento, para quebrar uma crença, para sair de um bloqueio, o que se diria para ela nesse momento? Vamos lá. Eu vou eu vou colocar mais peso nesses ombros, tá? Eu vou aliviar do mesmo jeito. O primeiro é autorresponsabilidade. Não dê para o outro aquilo que é seu. Como assim, Isaura? Eu não posso delegar? Opa, peraí, vamos por partes. Vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes. Você necessita delegar, justamente porque você tem autorresponsabilidade. Se eu não sou capaz de fazer isso aqui, eu delego. Lembre-se que você é empreendedor e, como empreendedora, você é líder. Você tem que ter uma equipe. Isaura, eu não tenho condições de pagar uma equipe agora. Parabéns, você vai aprender como faz. Porque em um momento mais oportuno, você vai delegar isso aqui. Então, uma coisa é você ter autorresponsabilidade, não significa que você tem que ser centralista. Que, infelizmente, nós, mulheres, temos essa tendência de centralizar tudo em nós. Então, a gente que tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar de filho, a gente tem que cuidar de marido, a gente tem que cuidar de casamento, a gente tem que cuidar do trabalho, a gente tem que cuidar do... Não. Bombril, mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. A ideia aqui não é essa. A ideia é você simplesmente ter autorresponsabilidade e dizer que eu posso ir até aqui. Daqui para lá, eu não consigo mais. Então, quando você tem esse olhar, você vai fazer a segunda situação, que é tirar esse peso do seu ombro, que se chama se perdoar. Eu me perdoo por eu não conseguir fazer isso aqui. Mas eu tenho certeza que o universo vai trazer uma pessoa competente que vai me auxiliar nisso daqui. E você vai delegar isso. Aí você pode dizer, Isara, mas você acabou de dizer que eu não posso depender de outras pessoas. Como é que eu vou delegar? É diferente quando você cria um compromisso com o outro. Porque, assim, qual é uma das vantagens do coaching, quando você está fazendo esse processo de coaching? É simplesmente trazer essa autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, o que acontece, muitas clientes chegam para mim para falar assim, mas a minha filha, ela não me ajuda. O que você espera que sua filha faça? Eu quero que ela lave a louça. Ok. Você fez esse acordo com a sua filha para lavar a louça? Não.
Mas eu estou tão cansada, ela sabe que eu estou cansada. Não, ela não sabe. Você já fez esse acordo com ela? Ah, eu fiz esse acordo. Ela cumpriu? Não. Qual foi a forma de compromisso que vocês fizeram? Tipo, lembre-se que você tem contratos, né? Você não faz contratos com seus clientes. Se eles não cumprirem com a parte deles, não existe uma sanção. Não é isso que acontece com a gente quando a gente vai fazer contratos com outras pessoas? Uhum. Cada um tem o seu direito e cada um vai ter que ter sua sanção. Não faça. Sim. Crie compromisso com as pessoas. Então, por exemplo, se você contratar um funcionário, ele tem que cumprir a tarefa dele para ele receber o salário dele. E se ele não cumprir, você tem sanção. Então, a partir do momento em que você tem essa autorresponsabilidade, quais são as sanções? Quais são os compromissos que você vai estar cumprindo com essas pessoas? Então, no final das contas, o que você vai fazer é delegar, você vai cobrar dentro daquela perspectiva do que foi acordado, porque a pessoa ela não tem bola de cristal para descobrir o que você imaginou que ela poderia fazer. Isso se chama expectativa além da conta. Então, essa é a autorresponsabilidade que você tem. Eu não posso exigir que meu marido me leve para o cinema se eu nunca cheguei para ele para dizer que eu quero ir para o cinema. Uhum. Eu não E posso. isso é muito bom, né, que você trouxe, assim, essa importância da gente também tirar o peso das costas, né, sair um pouco desse lugar de culpa, de não dou conta, e desapegar, abrir mão do controle e aprender a delegar e entender que o outro também, se bem orientado, se bem direcionado, pode se entregar um bom resultado e pode nos ajudar, né? Eu acho que a empreendedora na real de hoje, ela tem que cada vez mais se colocar como o lugar que fez ela começar, que é aquele lugar da criatividade, do querer realizar, do realmente pensar, né, do intelecto, e cada vez mais que, lógico, o operacional ele sempre faz parte da empreendedora, né? A empreendedora ela tem isso nela, mas eu acho que também a empreendedora na real, ela precisa se respeitar, ela precisa se honrar, ela precisa se perdoar, reconhecer o seu potencial, tanto de execução como também de liderança, né? E como a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho desse podcast, eu também queria que você contasse para a gente aí como que quem está te ouvindo ou te assistindo faz para te encontrar, para entender um pouco mais da sua mentoria, para acessar as cartas da Isaura, para consumir seus conteúdos, aonde que a gente encontra você, Isaura? Perfeito, vamos lá. Hoje eu tenho uma página no Instagram, no caso, perfil no Instagram, chamado Cartas da Isaura. Tá? Eu estou lá linda e maravilhosa, perfeita. Não está tendo tanto conteúdo, justamente porque eu estou nos bastidores fechando a mentoria, né, de forma muito seleta. Né? Já tenho esse grupo que já estou começando essa mentoria. Quem quiser participar pode estar em contato. Aí, ó, gente, quem quiser, já entra em contato lá com a Cartas da Isaura, já garante vaga, hein? Isso. E vocês podem estar participando. Ah, Isaura, eu não estou querendo uma mentoria, mas eu quero uma orientação. Já que você é taróloga, eu quero uma orientação. Também vai lá na página, pode me chamar lá no privado, que vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp, e aí a gente pode estar conversando e eu posso estar te ajudando da melhor e mais elevada maneira, tá? Então, o meu perfil, vou pedir para a Karina para deixar aqui embaixo já Maravilha. nos contatos, tá? Que é a Cartas da Isaura. Vou centralizar todas as minhas informações, todos os meus conteúdos, ele ainda está meio vaziozinho, justamente porque Mas o processo de construção. O trabalho todo, estou preenchendo todo esse trabalho, mas lá já tem algumas informaçõezinhas, e vocês vão poder estar conversando comigo diretamente, porque eu respondo, eu estou lá conectada, apesar de não estar fazendo conteúdo ainda. Gente, as pessoas têm que sair desse lugar, viu? Não é porque você não está aparecendo na internet, você não está trabalhando, não, hein? A gente está trabalhando de muito. Então, pode me chamar, o WhatsApp também tem lá o canal do WhatsApp, entre em contato comigo, que aí fica mais fácil para a gente estar conversando, tá bom? Se quiser, eu posso estar colocando meu WhatsApp aqui. Sensacional, gente. Isaura, eu preciso primeiro, né? Antes de eu dar alguns recados aqui super importantes no final desse podcast, primeiro, lhe agradecer
como sempre, aí, né, acessível aqui ao portal, contribuindo para a jornada dessas mulheres que buscam aí desenvolvimento pessoal e profissional a partir do empreendedorismo. Então, é uma honra sempre te ouvir, né, as coisas que você traz sempre tem muito a nos acrescentar, principalmente, como eu falei, né, que 70% do nosso desenvolvimento, dos nossos resultados como empreendedoras, depende muito dessa construção de mentalidade. Você faz isso muito bem através do seu trabalho, das ferramentas que você utiliza, né? Então, te agradeço mais uma vez por esse momento aqui com a gente, tá? Dessa oportunidade de te ouvir e aprender também contigo. Te agradeço demais. Gratidão também, querida. Gente, o podcast está chegando ao final, mas eu tenho muita coisa legal aqui para compartilhar com você. A primeira que eu quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso... Está vendo essa coisa linda? Essa coisa mais linda? Esse é um ouro que a gente ganhou aqui, né, do portal da nossa querida Aline, da Traço Linearte. Vocês podem seguir lá, tá? @traçolinearte, traço, o C é sem cedilha, né? Porque a gente sabe que o arroba a gente não coloca acento, não coloca cedilha, nada disso. Então, @tracolinearte. Vai lá, segue ela faz um trabalho lindo com canecas personalizadas, com caricatura, com sua marca, com a sua ideia, o que você quiser, várias cores. Gente, tem muita coisa legal lá que a Aline está fazendo esse trabalho lindo e mandou de presente aqui para o portal. Então, Aline, muito obrigada. Um beijo para você, apoiadora aqui também dessa iniciativa maravilhosa que é o Portal das Empreendedoras. Isaura, mais uma vez eu te agradeço por participar aqui do nosso podcast, por sempre acompanhar o nosso movimento no portal. E agradeço também a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada pela audiência. Compartilha esse podcast, compartilha esse vídeo, marca aqui outras pessoas que você acredita que podem se beneficiar com esse conteúdo e siga o @Portal das Empreendedoras, que é a nossa comunidade online para mulheres que desejam se desenvolver, né, tanto tecnicamente como no âmbito comportamental, para encontrar aí a realização pessoal e profissional através do empreendedorismo, tá? Eu vou te receber lá de braços abertos e vai ser um prazer ter você fazendo parte da nossa comunidade. Embaixo do vídeo do YouTube aqui, né, no nosso canal, tem links do nosso grupo VIP, links de acesso para você entrar em contato com a nossa comunidade e vir fazer parte junto com a gente. Então, mais uma vez, agradeço a você que nos acompanhou. E fique ligadinha, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, para ser notificado do nosso próximo programa e não perder nada do que vai rolar aqui. Fechado? Combinado, Isaura? Um grande beijo para você, felicidade, tudo de bom. A gente se encontra e se vê no nosso evento. E um grande abraço para você que está assistindo. Estamos chegando no final, porque aqui a gente conta histórias de empreendedora na real. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.